Tudo bem com você? Esse é mais um vídeo do meu canal. Para você que não me conhece, meu nome é Rodrigo Carvalho, eu sou fisioterapeuta, especialista em neurociência, com ênfase em neurociência comportamental. E hoje nós vamos falar sobre ansiedade, tudo que você precisa saber e mais um pouco. E eu já peço para você curtir esse vídeo, me seguir aqui no meu canal e ativar o sininho para quando eu lançar novos vídeos você receber em primeira mão. E aqui você vai ver alguns conceitos. Primeiro nós vamos entender que bicho que é esse, vamos entender a definição de ansiedade, algumas regrinhas biológicas, o que piora a ansiedade, como lidar e como tratar a ansiedade. Fica comigo até o final. Antes de tudo, eu gostaria que você parasse um pouquinho tudo que você está fazendo e refletisse. Como você define a ansiedade. Já deixa aqui no chat para eu poder entender melhor como que sua mente funciona e como sua percepção entende esse processo. E aqui eu vou colocar para você uma definição genérica de ansiedade. Tá? Ansiedade é a resposta do corpo e da mente diante da antecipação de algo que pode acontecer, preparando você para reagir, mesmo quando esse algo ainda não é real no presente. Muita gente fala, e eu concordo em partes, quando você diz assim, ansiedade é excesso de futuro. Até aí, ok, nós podemos pensar nisso, é uma antecipação de um perigo. Porém, é um perigo que já foi familiar para você de alguma maneira. Então, nós vamos supor que o teu sistema nervoso lá atrás já gravou algum mecanismo de proteção que hoje se reflete nessa antecipação de algo que não precisa ser um perigo real, que vai te trazer alguma consequência, mas existe algo em potencial que de alguma maneira pode te ameaçar. O teu sistema nervoso percebe isso como uma ameaça e dispara uma reação em cadeia. Seja de um trilho de algo vivido no passado ou de gatilhos que você está tendo no presente. Então, para uma pessoa ansiosa, uma pessoa que tem transtorno de ansiedade, e aqui eu não vou definir, não vou entrar muito em termos, porque a ansiedade ela tem várias vertentes, tem várias nomenclaturas, tem vários tipos diferentes. Vamos simplificar aqui que existem níveis, existem estágios, existem pessoas que estão apenas em estados ansiosos e existem pessoas que estão em estágios extremamente avançados, podendo ter pânico, crises fortes de ansiedade, chegando a ter sintomas físicos. Existem pessoas que têm tremores, muita insônia, passam mal de verdade, passam a ter às vezes náusea, vômito, sudorese, entre vários outros sintomas. E aí quando a gente começa a estudar a história da ansiedade, basicamente nós precisamos voltar lá no tempo e entender a história das civilizações, a história da humanidade. Então existe um período da nossa era, da nossa civilização, do ser humano, do Homo sapiens, onde nós tínhamos que caçar o nosso próprio alimento, nos defender de predadores, encontrar abrigo, proteção. Tudo isso era muito importante para a gente garantir a nossa sobrevivência. E o nosso sistema nervoso, o nosso cérebro, ele foi, ao longo da evolução, se adaptando a esse meio. Por centenas de anos nós fomos nos condicionando e desenvolvendo o nosso cérebro num ambiente hostil, um ambiente onde a gente tinha que se virar para sobreviver. E isso foi maravilhoso para a gente chegar até onde a gente está. Graças a esse mecanismo, que daí passa a ser um mecanismo único na natureza, que vem com um córtex pré-frontal mais evoluído, onde a gente consegue planejar, antecipar um perigo. Então para pensar, há centenas de milhares de anos atrás, o quanto era importante a gente entender que se eu plantasse uma semente hoje, daqui a um ano eu teria comida. Se eu construísse um abrigo, eu estaria protegido de uma futura ameaça. Se eu conseguisse aquecer meu alimento, eu conseguiria armazenar melhor ele e ele duraria mais tempo, garantindo mais minha sobrevivência lá no futuro. Então nós evoluímos milhares de anos dessa maneira. Hoje, nós não temos uma ameaça da forma como nós tínhamos lá atrás. Nós não temos um tigre dentro de sabre para nos atacar. Nós não temos que fugir de um leão, pelo menos na civilização e na vida urbana que nós temos. Porém, nós temos boletos para pagar, contas, futuro, pressões externas e internas. Tudo isso rodando num cérebro que evoluiu para antecipar o perigo, para perceber tudo que pode ser uma ameaça e ligar um sistema de alarme se essa ameaça for muito forte. O problema acontece quando algumas pessoas têm uma dificuldade nessa regulação. Por N motivos, existem pessoas que têm uma sensibilidade maior, como se o cérebro ficasse mais hipervigilante. E por incrível que pareça, isso pode ter começado até dentro da barriga da mãe. Hoje existem pesquisas que mostram que os conflitos vividos, o ambiente em que a mãe estava inserida durante a gestação, pode influenciar na formação do sistema nervoso da criança. A forma como a criança vem ao mundo também pode influenciar. E os primeiros anos de vida são essenciais para definir a maturação e a maturidade do sistema nervoso no futuro. E aí eu te pergunto, como é que foi isso para você? Tua mãe te contou como é que foi tua gestação? Ou você tem alguma lembrança dos seus primeiros anos de vida? Se era um ambiente mais hostil, mais agressivo? Ou você estava num ambiente mais seguro, onde você era ouvido, acolhido? Tudo isso pode definir o que você sente hoje. E dentro das regrinhas biológicas, é importante você entender que o teu cérebro ele reage antes de você entender o que está acontecendo.
Normalmente isso acontece concomitante. O teu cérebro e o teu corpo eles já vão reagir através de hormônios, através de sinalizadores, diante de qualquer situação que ele percebe como ameaçadora. Lembrando, essa situação não precisa ser uma ameaça real. Basta, por algum motivo, ter um gatilho que dispare essa reação em cadeia. E esse gatilho pode ser qualquer coisa. Pode ser um ambiente com mais pessoas, um ambiente público. Pode ser um telefone que toca. Pode ser um horário específico, chega mais à noite, a pessoa começa a ter mais crise. Então o gatilho ele é muito individual, ele é muito de cada pessoa, de cada história. Por isso que é muito importante, diante de qualquer terapia que você vai fazer, a gente entender qual é a tua história. O que aconteceu? Quais foram os contextos e as coisas que você viveu? E também quais são os gatilhos atuais, quais são os eventos que pegam você hoje e a rotina que você pode estar tendo que pode estar piorando esse quadro. Então, para você entender melhor isso, vou só relembrar o que eu já falei em vídeos passados. Existe uma regra biológica que mostra que muito do que você e teu cérebro reagem estão relacionados à forma como você vê, ou seja, a tua percepção diante de um conflito. E nós falamos sobre percepção como algo muito individual de cada pessoa, que vai depender do teu sexo, tua identidade, o teu clã, ou seja, teu histórico familiar, sua cultura, sua educação, sua religião, posição social, comportamento. E também a tua percepção é influenciada pela tua genética, pela tua epigenética, teu ambiente. Então olha como você é um universo único, que precisa ser avaliado de forma única. E aí quando nós falamos de conflitos impactantes, que te pegam no contrapé de forma inesperada, e sua relação com a ansiedade, nós podemos incluir aqui os traumas que você viveu. Normalmente, o contexto de percepção é de algo que vem de frente com você, em qualquer fase da tua vida. E lembrando que a tua percepção quando era criança é diferente da tua percepção quando você é adulto. Por isso que às vezes, quando você se recorda de algo do passado, talvez você não dê tanta ênfase de quando você tinha aquela idade específica. O universo da criança é diferente do universo de um adulto. Uma criança ela é muito literal para algumas coisas. Dependendo do contexto e da situação, uma criança que escuta, por exemplo, de um irmão, que ela foi encontrada na lata do lixo, pode gerar um conflito impactante nessa criança. Se isso não for validado naquele período, essa criança pode gerar uma proteção relacionada a um não pertencimento. É como se ela, nossa, eu estou sozinha aqui no mundo, eu fui encontrado na lata do lixo e eu fui abandonado por alguém. Isso parece besteira sendo falado dessa forma, mas para se colocar no lugar de uma criança que realmente acredita nisso e que os adultos ao redor, ao invés de acolher essa criança, simplesmente tiram mais sarro ainda dela. E acredite, essa história é baseada em fatos reais. Eu usei ela como exemplo, mas eu já tive um paciente que me trouxe isso, que a princípio ele contou como se fosse uma brincadeira, mas depois, quando ele aprofundou mais a memória, ele entendeu o quanto aquilo marcou. Eu não posso afirmar que isso foi a causa da ansiedade desse paciente, mas pode ter sido um conjunto que ajudou a deixar o sistema nervoso dele mais reativo ainda dentro de uma série de outros eventos que ele foi vivendo. E ao longo desses meus 20 e poucos anos de experiência, é isso que eu tenho notado na clínica e até em estudos que eu tenho feito em neurociência. A maioria dos casos de ansiedade, as causas são multifatoriais. Existem sim causas genéticas e hereditárias, tem muitos ansiosos que são filhos, netos, e tem casos na família diagnosticados, mas também eu encontro muito o ambiente que a pessoa cresceu, o contexto que ela foi se desenvolvendo e o tempo presente, todos os conflitos que ela está vivendo. Lembrando que é a maneira como ela percebe o mundo que vai definir como ela reage ao mundo. Até aqui tá fazendo sentido para você? Eu gostaria que você deixasse um comentário para eu conseguir acompanhar o teu caso e acompanhar a tua história. Apesar da ansiedade ser considerada uma doença e nós podemos definir ela de forma generalizada, cada pessoa vai viver ela de uma maneira única. Eu não vou me cansar de repetir isso aqui. E aí eu preciso que você entenda uma coisa. O que piora a ansiedade? Eu vou listar para você algumas coisas que eu tenho observado cada vez mais. Uma delas, querer eliminar a ansiedade. Isso é péssimo. A pessoa quer suprimir aquela ansiedade só com medicamento. E eu já vou te falar uma coisa, querer eliminar é igual você pegar uma panela de pressão e tampar a válvula. Se você não fizer isso do jeito certo, uma hora isso vai explodir. Outra coisa que eu vejo que piora muito é querer buscar uma solução rápida, terapia milagrosa, tratamento milagroso. E isso pode gerar uma expectativa e pior ainda, você pode procurar às vezes um profissional picareta que vem com falsas promessas, fazendo você gastar muito dinheiro e às vezes ter um péssimo resultado, sendo até perigoso para você. Outra coisa que piora muito, não ter consciência das origens e dos gatilhos da sua ansiedade. Quanto menos consciência você tem, mais reativo você fica. Quanto mais consciência você dá para essa ansiedade, quanto mais entendimento você tem sobre ela, maior a chance de você dessensibilizar esse estado de hipervigilância. Outro erro muito comum, tratar o sintoma e não os processos. A pessoa tem lá tremor e toma um remédio para diminuir o tremor.
tenho uma gastrite nervosa e tomo remédio para diminuir a gastrite, sem tentar buscar entender o que está acontecendo. E eu não estou dizendo para você não tomar o medicamento. O que eu digo é, não é só o medicamento, entenda isso. É um conjunto de ações que você precisa fazer para se tratar. Outros erros muito comuns, reviver mentalmente discussões que já acabaram, já morreram. Eu chamo isso de picuinhas mentais. Você tá lá lavando uma louça, tomando um banho, de repente vem aquele padrão de pensamento ruim, de uma mágoa ou de uma frustração, e isso vai se transformando numa emoção, ou você resgata uma emoção e se torna um sentimento ruim. Isso é péssimo para o teu sistema nervoso, você reativa mais ainda circuitos neurais, ou seja, áreas do teu cérebro que vão disparar mais ainda a resposta ansiosa. Criar um apocalipse na cabeça, ou seja, aquele pensamento pessimista, aquele medo antecipado que não é real. Às vezes você tem um filho que saiu e daí você já imagina ele num acidente, morrendo, ou você começa a ver muita tragédia, ou fica tendo muitos pensamentos catastróficos. Outra coisa muito comum que piora a ansiedade é comer industrializado feito uma lontra emocionada. Entenda que aqui eu não estou falando de compulsão alimentar, apesar dela estar relacionada com a ansiedade. Aqui eu estou falando de qualidade dos alimentos que você ingere. Nós sabemos que alguns alimentos ultraprocessados, eles tendem a ser mais inflamatórios. Podem piorar muito os seus sintomas, se somando em toda essa bagunça que é o mecanismo da ansiedade. Outra coisa que o ansioso faz e que meus pacientes eu peço encarecidamente para parar de fazer é ficar consumindo tragédia. Tem gente que passa o dia inteiro vendo notícia ruim, que só se interessa por esse tipo de assunto. Isso é péssimo para a sua saúde mental. Desliga mais esse celular, desliga a TV, evita consumir esse tipo de informação. É quase que unânime os meus pacientes, eu peço para eles não assistirem coisas que são terríveis. Filmes violentos, filmes de terror. Fazer isso em excesso pode sobrecarregar demais. Muitos jovens jogam aqueles games que são extremamente agressivos. E aqui é importante a gente ter um equilíbrio, até o ponto que isso é uma válvula de escape saudável e o ponto que isso passa a ser um problema. Porque aqui nós temos que ver até o horário que você consome isso. Quanto mais tarde você assiste ou consome esse tipo de distração, mais você vai atrapalhar a fase ideal do teu sono. E aí entra o outro problema, que é não dormir bem. O sono, para a pessoa ansiosa, ele deve ser uma das primeiras coisas que a gente precisa ajudar a regular. Outra coisa muito comum do ansioso, tentar carregar o mundo nas costas, se preocupar por tudo e por todos. A síndrome da mártir. Se eu não faço, ninguém faz, e quando faz não é do jeito que eu quero ou do jeito que eu espero. Gerar uma alta expectativa, sofrer por todo mundo. Entenda uma coisa, e isso é muito importante para o ansioso. Tem coisas que não estão no teu controle e tá tudo bem assim. Se isolar demais. Existem momentos que é importante você sair para dar uma volta, ir no meio da natureza, ficar quieto, deixar de ouvir algumas pessoas ou algumas situações. Mas a pessoa que busca isso o tempo inteiro, que só quer ficar num quarto fechada, porque isso também pode ser um dos sintomas da ansiedade, principalmente na hora das crises, pode piorar mais ainda teu quadro. Você vai ficar mais tempo na picuinha mental, mais tempo nos pensamentos invasivos, e às vezes vai até alimentar aqueles pensamentos intrusivos de tragédia, de fazer algum mal contra você mesmo. Então, principalmente quando você está em crise, dá um jeito. Nem que você ligue para alguém, nem que você ache alguma forma de estar próximo de alguém confiável, de alguém que você realmente se sente bem. Evite ficar isolado, principalmente nas crises. Outro erro comum do ansioso é a ilusão do final de semana. Aquele famoso sextou, onde gera uma alta expectativa, fica numa fase de euforia extrema, muitas vezes vai dormir mais tarde, vai consumir bebida alcoólica e vai desregular aquilo que já está desregulado, gerando uma piora drástica do equilíbrio do teu sistema nervoso, do teu sistema emocional. E aqui eu já vou adiantar uma das coisas que eu faço nos tratamentos, é ajudar você a desenvolver uma rotina. E essa rotina, ela precisa ser seguida de uma forma que seja coerente para você, inclusive nos finais de semana. Essa é clássica. Os meditadores que acham que leram ou que abriram um vídeo no YouTube achando que eu vou meditar e fica forçando a meditação. Só que isso pode gerar uma piora do teu quadro, porque se você gera uma alta expectativa sobre você, em ter sucesso em meditar. Mas como você está muito acelerado, você não consegue, você gera um novo comportamento ansioso, que é aquela necessidade de, eu tenho que meditar. E aí entra o paradoxo da ansiedade. A pessoa quer meditar, se percebe ansioso por querer meditar e não conseguir. O fato de perceber que está ansioso vai gerar uma reação em cadeia e, consequentemente, vai se cobrar mais e vai ficar mais ansioso ainda. E isso não vale só para meditação, é qualquer coisa que você se force a fazer que não faz sentido. Ou que talvez você não esteja dando conta, você vai gastar muita energia para aquilo e talvez não seja o momento de fazer isso.
Por exemplo, você se forçar a ir para academia, mas você odeia academia. Se não está fazendo sentido para você, a gente precisa achar algo que seja tão bom quanto, mas que faça sentido. E às vezes você está numa fase que você precisa fazer algo mais isolado, uma caminhada ou um outro tipo de esporte que faça mais sentido para você. Aqui eu já falei algo assim, mas é importante, eu vou bater nessa tecla. Telas antes de dormir, estímulos demais antes de dormir. Entenda que qualquer horário, até 1 hora, 1 hora e meia, o ideal mesmo seria 2 horas antes de você se deitar, esqueça telas e estímulo. Isso vai atrapalhar o teu ciclo de sono. E mais uma vez eu vou repetir aqui, o teu sono é sagrado. Se você não leva isso a sério, você entende que você está piorando mais ainda o teu controle sobre tuas emoções, porque já é mais do que validado cientificamente que a privação de sono, ela é um componente muito importante na piora da ansiedade e de todos os sintomas relacionados. E falando em tela, outra coisa que é muito comum, mas isso a qualquer momento do dia, é essa caça infinita pela dopamina barata. Ou seja, ficar scrollando, rodando o feed, assistindo vídeos curtos e procurando sempre aquele vídeo a mais, aquele gatinho a mais que vai aparecer, aquela cena engraçada. Isso vai mexendo no teu circuito de dopamina, e a dopamina é um neurotransmissor relacionado a essa questão da recompensa, do algo a mais. Isso aqui é legal, eu quero mais disso aqui. Isso vai te condicionando a cada vez mais perder a paciência para fazer algo um pouquinho mais elaborado. Isso vai te condicionando a não ter mais foco que você tinha, por exemplo, para ler um livro, ou para fazer algo mais analógico, coisas que faz muito tempo que muitas pessoas não têm nem ideia do que é isso. Curtir um momento, dar uma volta, curtir o tempo presente. Muitos ansiosos que eu atendo estão inseridos em ambientes tóxicos. E muitas vezes esse ambiente está na família ou no trabalho. Infelizmente, em alguns contextos, a pessoa não consegue se livrar daquele ambiente, seja por uma necessidade, ela tem que trabalhar para pagar contas, ou seja porque tem um vínculo sanguíneo com a pessoa próxima. E muitas vezes não tem como você sair desse contexto. O que fazer então? Na neurociência comportamental, nós vamos muitas vezes identificar como quebrar esse estado, como você pode ter, com técnicas específicas, formas de conseguir estar em paz mesmo no meio do caos. Isso é difícil e trabalhoso de fazer, mas é possível de ser feito. E aí chegou o momento da gente entender como lidar melhor com a ansiedade. Eu vou passar para você algumas dicas que eu considero importantes e podem te ajudar bastante. Lembrando, isso aqui não vai substituir um tratamento, uma terapia, você deve sim procurar um profissional. E eu vou dividir aqui com você o que existe de mais atualizado no tratamento de ansiedade. Pode até ser que eu deixe de falar alguma coisa ou outra, mas eu coloquei aqui algumas terapias e algumas abordagens que costumam ser muito eficientes. Primeira coisa, ter consciência das origens, dos gatilhos, de tudo que está ao teu redor que pode piorar a ansiedade ou o comportamento ansioso. E essa consciência envolve tanto coisas do seu passado ou coisas do seu presente, a tua rotina. Por exemplo, o sono, o ambiente tóxico, a sua alimentação, etc. Outra coisa que é muito importante é trazer consciência para as pessoas próximas de você. Ansiedade não é frescura, ela é sim considerada uma doença e ela precisa ser validada. E aqui também existe um desafio para conscientizar todas as pessoas ao seu redor. Uma forma muito eficiente de controlar a ansiedade é a respiração consciente. Existe o mindfulness, existem técnicas específicas que podem te ajudar bastante. Mas lembrando, ela precisa fazer sentido para você e você pode colocar isso aos poucos na sua vida. Você não precisa ficar meia hora ali parado tentando fazer. Às vezes, algumas repetições ao longo do dia já pode te ajudar. Como eu falei lá atrás, existem técnicas de quebra de estado. Para algumas pessoas pode ser parar um pouquinho para escutar uma música, ter um hobby, ou desenvolver métodos diante de um gatilho para você sair rápido daquele disparo do gatilho. Vamos dar um exemplo. Uma mulher que sempre na hora do almoço, ou perto ali do almoço, entra em alto estresse. Porque tem que fazer o almoço, tem que vestir os filhos, tem que arrumar todo mundo para ir para a escola, e às vezes todo mundo falando ali ao mesmo tempo. Existem técnicas que ajudam nesse momento mais crítico, que vão ajudar a amenizar a resposta emocional, a irritabilidade naquele momento. E quando você aprende a fazer isso da maneira que funcione para você, o resultado costuma ser muito legal. E claro, aqui eu não posso deixar de falar do exercício físico. O exercício físico é um dos melhores neuromoduladores que existem para o controle da tua ansiedade. Ele não vai curar, mas ele pode ajudar demais a regular melhor, diminuindo os seus sintomas, melhorando o teu humor, entre vários outros benefícios. Um dos tratamentos mais eficazes para a ansiedade é a terapia cognitivo-comportamental.
E aí eu recomendo você procurar um psicólogo, uma psicóloga que tenha essa formação. E se você não estiver encontrando ninguém, conversa comigo, que eu tenho algumas pessoas para te recomendar. Procure terapeutas que tenham referência, que hoje nesse meio tá cheio de charlatão ou de gente muito mal preparada. Eu recomendo você começar com alguém da psicologia ou alguém especializado em neurociência. E por que eu estou falando isso? Eu, por exemplo, sou fisioterapeuta. Eu vou estar procurando identificar sintomas, dor crônica, problemas de insônia, questões para a gente poder alinhar os seus hábitos, os seus comportamentos. E ao conversar comigo, se eu identificar que o teu problema está relacionado a um relacionamento tóxico, a uma relação que eu percebo que é mais dentro da psicologia, eu vou te encaminhar, eu vou falar para você, olha, procura tal profissional, ele vai te ajudar no teu caso. Comigo, eu vou alinhar a tua rotina, eu vou ajudar na tua dor, eu vou te dar estratégias para você construir melhor uma rede de ações que vão ajudar você a diminuir a tua ansiedade. Nós precisamos adequar os hábitos de sono, exercício, alimentação. Um profissional especializado em neurociência comportamental vai te ajudar a fazer isso com muito sucesso. Os transtornos de ansiedade generalizada, diagnosticados por um psiquiatra, eles precisam, na maioria dos casos, de medicamento. E é importante você saber que a fase inicial é a mais difícil para a maioria das pessoas, porque existe uma adaptação ao remédio. E um bom psiquiatra, ele vai saber te ajudar e dosar melhor isso aí. E o bom psiquiatra também vai te ajudar nesse desmame que deve ser feito depois de um tempo, se você conseguir um controle melhor. Mas entenda que o desmame, às vezes, não é retirar totalmente o medicamento, é diminuir a dose, achar uma dose que seja ideal para você. Pode ser que você fique o resto da vida usando medicamento, mas pode ser que você fique só um ano, um pouquinho mais, um pouquinho menos. Por isso que você tem que estar sempre sendo acompanhado. O tratamento para ansiedade, muitas vezes, ele é multiprofissional. Muitas vezes você vai precisar de um acompanhamento médico, de um acompanhamento psicológico e de um profissional que vai te ajudar a se adequar nesse meio inteiro. E eu vou finalizar esse vídeo te explicando como que eu posso te ajudar se você sofre com ansiedade. Então, se você é de longe, eu estou localizado em Goiuerê, Paraná. Se você não é da região, nós temos um programa online de tratamento. Nesse programa online, eu vou te mandar um questionário, você vai responder, nós vamos nos encontrar e nós vamos conversar bastante sobre tudo isso. Sobre as origens, sobre os gatilhos, sobre o que você tem de sintoma. Eu vou te orientar com começo, meio e fim durante 6 a 12 semanas, onde nós vamos alinhar dentro da tua rotina. E muitas vezes eu sou o profissional que vai atrás de profissionais sérios. Porque às vezes você vai falar pra mim assim, Rodrigo, eu vou em tal terapeuta, eu vou lá e eu sou desses que procura entender quem que é esse terapeuta, o que que ele faz. Aí ele faz uma técnica quântica, mística, não sei do que, e o meu papel é te alertar. Olha, talvez pro teu caso não seja esse o melhor caminho. Dentro da minha experiência, eu percebo que o melhor caminho é esse, junto com você, junto com a tua expectativa, respeitando as suas crenças, te ouvindo e entendendo aquilo que você já quer fazer, aquilo que você já tem uma facilidade, um desejo de fazer dentro da tua rotina, dentro da tua história. Nós vamos também ter estratégias específicas, como eu te falei da quebra de estado. Se você está lá em tal horário e aquele horário é o horário de pico para você, eu vou te ajudar a modificar isso. Eu vou te ajudar também a construir uma rotina. Se você nunca fez atividade física, eu vou usar o suprassumo da neurociência comportamental para te ajudar, de uma vez por todas, a incluir esse hábito na tua vida. Vou te ajudar a regular o teu sono e ajustar, muitas vezes, o seu padrão alimentar. Eu não vou prescrever alimentos, eu vou prescrever estratégias. E no online, nós vamos conversar muito, praticamente todo dia, pois você tem o meu WhatsApp. Toda semana, nós vamos estar sempre nos reunindo para avaliar como você está indo. Se o que nós estamos fazendo está indo por um caminho de sucesso ou indo por um caminho que você está perdendo o controle. E a cada encontro, nós vamos ajustando isso aí. Fazer dar certo. E melhor ainda, fazer dar certo e fazer durar no tempo. Porque o objetivo do tratamento não é só fazer ele funcionar enquanto você está comigo. É te ensinar estratégias para você fazer isso durar no tempo. É saber um raciocínio que você vai usar para o resto da vida. E no tratamento presencial, eu vou usar o que eu tenho de conhecimentos da neuromodulação, dependendo dos sintomas que você tem, porque eu trato muito dor crônica, nós vamos usar recursos de eletroterapia, de fotobiomodulação, de técnicas da terapia manual que ajudam demais a regular teu sistema nervoso, dentre outros tratamentos que nós vamos fazer. Em casos extremos, eu vou solicitar exames, posso prescrever alguma suplementação quando necessária, e dependendo do caso, eu posso até mandar manipular alguns fitoterápicos ou substâncias que vão ajudar a regular melhor teu sistema nervoso. Então eu quero agradecer o tempo que você tirou para me assistir. Se você gostou desse vídeo, não esquece de deixar teu like, já me segue e compartilha com quem precisa ter essa informação. E se você quiser agendar uma consulta comigo, eu deixei aqui embaixo na descrição desse vídeo um link direto para você fazer esse agendamento. Muito obrigado e até a próxima.